Bom dia! Estamos iniciando a nossa terceira e última aula. Sejam todos muito bem-vindos. Quero agradecer a quem assistiu às aulas de terça, quarta e está aqui com a gente para assistir a terceira aula. E hoje nós vamos falar de limpeza energética. Então a gente falou na primeira aula o que é energia, na segunda aula a gente falou por que é importante cuidar da nossa energia, e agora na terceira aula, limpeza energética, o que é e como fazer. Bom dia, Tassi, seja bem-vinda. Então, vamos lá. Fazendo um breve resumo, energia, a nossa energia é tudo que nos compõe, são os nossos pensamentos, as nossas emoções, do que a gente se alimenta, seja física, emocionalmente, da nossa ancestralidade, tudo isso compõe a gente e traz uma assinatura energética que as outras pessoas percebem, assim como nós percebemos das outras pessoas também. Além da gente, que emite energia, todos os objetos, todos os animais, lugares, ambientes também emitem energia. Nós lemos essas energias o tempo todo. Alguns de forma mais ostensiva, com mais clareza, e outros com menos, mas a gente sempre percebe, o ser humano percebe as energias. Por que é importante cuidar da nossa energia? Quando a gente cuida da nossa energia, a gente está cuidando da gente como um todo. A gente não olha só para a parte física, a gente olha para a parte emocional, para a parte espiritual, tudo que compõe o ser humano. E sempre quando eu falo de espiritual ou de espiritualidade, não é religião, não está ligado à religião. Tem pessoas que são extremamente espiritualizadas e não são religiosas, e tem pessoas religiosas que não são espiritualizadas. Uma coisa não é necessariamente a outra. Então, hoje a gente vai falar como fazer limpeza energética e o que é limpeza energética. Certo? Então, assim como a gente limpa a nossa casa, assim como a gente limpa o nosso corpo físico, cuidar da nossa energia e limpar a nossa energia é tão importante quanto a gente não faz uma faxina geral na nossa casa todos os dias, mas a gente faz a manutenção da nossa casa, da limpeza da nossa casa, lavando louça, fazendo algumas pequenas arrumações. A gente cuida da limpeza do nosso corpo tomando banho todos os dias, escovando os dentes. E a gente faz isso como uma manutenção, certo? Se a gente fica muito tempo sem limpar a nossa casa, o que acontece? Um caos, né? E quando a gente vai fazer aquela limpeza, mesmo a limpeza simples diária, ela tá mais pesada, ela tá mais intensa, porque a gente não fez essa manutenção. Assim acontece também com a nossa energia. Se a gente não cuida da nossa energia como uma manutenção, se a gente não faz essa limpeza energética como manutenção, a cada vez que a gente precisar fazer, que a gente precisar voltar porque aconteceu alguma coisa externamente ou internamente, você precisar fazer isso, vai ser mais intenso, vai demandar mais trabalho. Então as dicas que eu vou trazer hoje para vocês é para fazer uma manutenção dessa limpeza energética em vocês, para que vocês possam fazer em casa. Realmente, não precise ir a algum lugar ou fazer alguma coisa. Eu vou trazer também como eu faço, tá? Eu sei que tem mais dicas de limpeza energética, mas eu vou trazer aqui as que eu faço, as que eu conheço. E depois, se você tiver alguma dica, pode compartilhar comigo aqui, tá? A Ju entrou. Bom dia, Ju. Seja bem-vinda. Então, o que é a limpeza energética, né? A gente já viu que eu fiz essa comparação entre a limpeza da nossa casa e a nossa limpeza. E a limpeza energética é algum método que usamos para limpar a nossa energia ou a energia do ambiente. Então, essa é a definição do que é limpeza energética. E aí eu fiz essa analogia da comparação com a limpeza da nossa casa, com a limpeza do nosso corpo físico, para a gente entender que é algo realmente que a gente pode manter, que é importante que a gente mantenha em dia.
faço essa manutenção. Bom dia, Ju! Sejam todas bem-vindas, meninas do meu coração. A Tassi conheço há muitos anos, a Roberta entrou agora também, a Ju. Essas aulas estão me fazendo muito bem. Vim aqui conversar com vocês e me conectar com essas pessoas que eu gosto tanto. Vamos seguir então. E aí, a gente sabe que quando o chão tá sujo, a gente limpa. Quando a louça tá suja, a gente lava. A gente toma banho todos os dias, né? Principalmente aqui no Brasil, que é um país tropical. Mas a gente sabe quando fazer isso, né? Na limpeza da nossa casa e limpeza do nosso corpo. E quando fazer a limpeza energética? Quando que é importante fazer essa limpeza energética? É isso que eu vou falar com vocês agora. Patrícia, seja bem-vinda também, bom dia. Quando você sentir um cansaço desproporcional, é normal a gente sentir cansaço, né? Depois de um dia inteiro, a gente sentir esse cansaço. Pode ser um cansaço físico, pode ser um cansaço emocional, mas quando você sentir um cansaço desproporcional, aquela falta de energia para fazer coisas simples, olhando tendo um olhar mais superficial, tá? Sem adentrar muito nas causas desse cansaço, mas numa primeira leitura, se você mantinha a sua energia de um certo nível e aí essa energia cai muito, legal fazer a limpeza energética. Pode ser que seja alguma coisa que está te atrapalhando, que está ali no seu campo energético. A gente falou sobre isso ontem também. Nosso campo energético é o limite da nossa energia. Nossa energia é tudo que nos compõe e tem um limite onde ela acaba. Então esse é o campo energético. E os campos energéticos dos seres humanos, eles se entrepõem, eles se sobrepõem do ambiente também. Então a gente acaba lendo as energias das pessoas, dos ambientes. Isso pode bagunçar a nossa energia e pode trazer esse cansaço. Então, sentiu esse cansaço desproporcional, faz a limpeza energética. Quando tiver muitos pensamentos negativos, então eu resolvi assistir. Isso é um exemplo, tá? Eu não faço isso. Eu resolvi assistir o jornal para saber de todas as informações do momento. E aí aquilo bagunçou a minha energia. Aí eu fiquei com muitos pensamentos negativos, e aí eu já entrei no medo, me deu uma ansiedade. Também fazer a limpeza energética é bem importante. Para deixar aquela energia que você se conectou através das notícias, à distância, voltar para o seu centro, se colocar de novo, alinhar de novo, sabe? Porque essas informações bagunçam a nossa energia, tá? Quanto mais a gente se conecta com essas informações, mais as nossas energias vão ficar alteradas. E se a gente não manter essa manutenção da nossa energia, vai ficar cada vez mais desafiador e mais denso, né? Fazer essa limpeza energética. Então, por isso que é importante ter essa manutenção, tá? Pode ser se conectar com os pensamentos negativos, não só através do jornal, mas através de um círculo de amigos, através de algum grupo, né, no WhatsApp, através de filmes, né, várias formas que a gente pode se conectar com esses pensamentos negativos e a gente embarcar naquilo. Porque a nossa mente está produzindo pensamento o tempo todo. E conforme a gente se sintoniza com esses pensamentos, isso aumenta, potencializa o que a gente está pensando e sentindo. Então, bem importante fazer a limpeza energética também quando vier muitos pensamentos negativos. Quando você sentir que suas emoções estão confusas, estão atrapalhadas, como eu disse, a gente tem um campo. Esse campo se entrepõe, se interpenetra com o campo do outro e muitas vezes a gente lê a emoção do outro, acha que é a nossa emoção e aí compra aquilo. Então, eu senti tô na fila do banco ou do mercado, eu senti uma raiva
E aí eu acho que aquela raiva é minha mesmo, e pode não ser, pode ser de outra pessoa que esteja ali. E aí é importante a gente limpar a nossa energia também. Limpar o nosso campo energético, fazer essa limpeza energética. A gente naturalmente vai se misturar no campo do outro, vai sentir a energia e a emoção do outro, mas a gente não precisa embarcar, a gente não precisa mergulhar na energia do outro. Quando a gente tem mais clareza do que a gente está pensando e sentindo, acaba sendo mais fácil a gente perceber o que é meu e o que não é. Isso é um treinamento, é com a prática que vem, tá? E é muito comum isso acontecer, tá? Então muitas vezes você está sentindo algumas emoções e elas podem não ser suas. E aí se você faz essa limpeza energética, você volta para você e aí você deixa o que é do outro com o outro, tá? Isso não quer dizer que a gente não vai ter empatia. São coisas diferentes. A gente sente a emoção do outro, a gente sente a dor do outro, o desconforto do outro, mas eu ainda assim mantenho o meu espaço. Eu consigo ser empática da mesma forma. Eu não preciso entrar na dor dele, sentir a dor dele, me aprofundar, me misturar, a ponto de eu não saber mais o que é meu, o que é do outro, para ser empático. Eu posso ser empático do meu lugar. E sendo empático do meu lugar, eu sou até mais efetiva, né? Porque se as energias tendem a se nivelar, se você entrar na frequência desse sofrimento do outro, a sua energia vai baixar, a sua frequência vai baixar. E se você se manter elevada no seu espaço, essa pessoa pode elevar a energia dela. Porque quando esses campos se encontram, a tendência é eles ficarem equilibrados. Assim como um corpo quente entra em contato com um corpo frio, com o tempo essa temperatura vai ficando muito próxima, até que elas fiquem iguais. Entende? Então a nossa energia com a energia do outro acontece algo similar também. E quanto mais a gente manter o nosso espaço, manter a nossa energia elevada, cuidar da nossa energia, melhor a gente lida com essas situações e mais fácil a gente ir trazendo o outro para essa frequência, certo? Bom dia, Oriente Ser, bom dia Noêmia, sejam bem-vindas. Vamos continuar aqui. Outro momento que é importante fazer essa energia, que é esse quando fazer energia, é quando você chegar em casa ou no ambiente que você conhece ou que você não conhece, e você sentir um desconforto. Você estava numa sintonia, numa vibração, percebendo ali as suas emoções, e aí você chega no ambiente e vem esse desconforto, vem esse incômodo. Também é o momento de fazer a limpeza energética. E muitas vezes a gente pode chegar em casa e sentir isso. A gente estava na rua e estava tudo bem, aí na hora que a gente chega em casa, a gente sente isso. A gente pode estar super bem e chegar para uma aula, para um encontro com os amigos, para o trabalho e sentir essa diferença energética. Também é o momento de fazer essa limpeza. E aí ao final aqui daqui a pouquinho eu vou dar algumas dicas para vocês de como fazer essa limpeza de forma rápida, tá? A nossa casa é um lugar que a gente deveria mais cuidar da nossa energia, não só da parte física da limpeza, da nossa energia, para a gente realmente se sentir seguro e à vontade em casa. Então, se você chegou em casa e deu aquela diferença, e você sentiu essa diferença, esse incômodo, realmente é importante fazer a limpeza energética, não só sua, mas também do ambiente. Quando você sentir muita tensão, também é o momento de fazer essa limpeza energética. E às vezes essa tensão, você sabe o nome dela, você tem o endereço dessa tensão, você sabe o que está te causando essa tensão. E algumas vezes você não sabe, você não tem consciência do que está te causando essa tensão. Da mesma forma é importante fazer essa limpeza. O nosso corpo, quando ele está relaxado, ele funciona melhor. As funções físicas, químicas funcionam melhor. No momento de tensão, a gente traz uma rigidez, geralmente para essa área dos ombros, pescoço, e o nosso corpo entra nesse processo. Várias químicas são alteradas quando a gente entra
na situação de tensão. E essa situação de tensão pode ter sido ocasionada por alguma diferença de energia. Você percebeu a energia do outro. Tem um filme que foi baseado num livro que chama Profecia Celestina, que mostra como que funciona a nossa energia em direção ao outro. Recomendo bastante vocês assistirem esse filme, ele é bem legal, ele não é real, verídico assim, né? Ele é um romance, mas traz muitos conhecimentos sobre o despertar espiritual. E para quem não visualiza as energias, né? As energias das pessoas, do ambiente, assim como eu não visualizo, eu sinto, é fácil a gente perceber nessa imagem do filme que tem uma das pessoas principais lá é um homem. Ele encontra uma mulher, eles estão como se fosse uma ecovila, eles estão retirados assim da sociedade, e ele envia o campo dele de sedução para ela. E ela percebe, na hora que ela percebe isso, ela se afasta. Então muitas vezes esse momento de tensão pode ser que o outro enviou o campo dele até a gente, o nosso sistema se sente ameaçado e aí a gente se sente rígido, tenso. Se você sente no seu corpo a energia, você fica rígido, tenso, e aí também é importante fazer a nossa energia voltar, fazer a limpeza energética, voltar para o nosso centro. Otávio, o filme chama Profecia Celestina. Ele não é novo, ele é antigo, mas é bem especial. Eu não sei onde está. Quando eu assisti há muito tempo atrás, eu achei no YouTube, mas eu não sei onde que tem hoje, tá? Então a gente percebe o outro. Isso. Obrigada, Ju, por colocar aí. Então a gente percebe o campo do outro indo pra gente. Talvez não consciente, mas a gente pode ter a resposta no corpo e a gente fica tenso. Então é importante também fazer essa limpeza energética, voltar para o nosso centro e ficar com um campo mais coeso para que não seja tão influenciado assim. Sempre, eu vou reforçar aqui, fazer a limpeza energética sempre que você interagir com pessoas ou conteúdos de baixa vibração. Tem algumas pessoas que a gente não consegue evitar, né? A gente não interage só com pessoas com a vibração amorosa, elevada. A gente também não tá só nessa vibração. A gente tem momentos de irritação, de raiva, de tristeza. E como o nosso campo é uma coisa que expressa como a gente está se sentindo e as nossas emoções, a gente está o tempo todo emanando isso. E aí, se você está emanando isso, empenhada em emitir amor, né, e levar a sua frequência, manter a sua frequência, quando você interage com pessoas que têm uma vibração muito baixa, que são muito negativas, é importante você também fazer a limpeza energética. Como eu disse, tem algumas pessoas que a gente não vai poder evitar de interagir, né? Seja por conta do trabalho, seja porque são pessoas da nossa família, ou pessoas que a gente encontra de forma aleatória na rua. Mas saber que tem esse recurso, fazer a nossa limpeza energética. E sempre também que interagir com conteúdos de baixa vibração, fazer também essa limpeza. Algumas vezes a gente não escolhe acessar esse conteúdo, mas às vezes acaba vindo, seja pela timeline das nossas redes sociais, seja porque alguém enviou um vídeo, uma mensagem que você não estava em sintonia com aquilo, mas aí a sua vibração baixou, aquele conteúdo não é o que você escolhe normalmente, então também é importante fazer a limpeza energética. Certo? Dúvidas, vão colocando aí nos comentários, tá? Que eu vou respondendo. Então agora eu vou trazer para vocês alguns tipos de limpeza energética. Não são todos que existem, tá? Vou tomar uma água. Existem muitas formas de fazer a limpeza energética, mas eu vou compartilhar algo que eu faço, as coisas que eu faço, e trazer alguns exemplos também,
tá? Então, o primeiro que eu gosto muito, que é uma forma de limpeza do ambiente, da nossa energia muito simples, é usar o incenso. E não só acender o incenso, vou acender o incenso, não, colocar a intenção realmente de onde aquela fumaça tocar, a energia seja limpa. Eu recomendo incensos reais, de verdade, não só de pólvora, tá? Nossa, eu não tenho aqui, devia ter pego o meu, mas depois eu posto uma foto dos incensos que eu uso pra vocês. Os incensos muito baratinhos, que são só pólvora, eles não têm as energias das plantas, né? Porque o incenso ele traz a energia das plantas. A gente pode fazer incensos em casa, tem algumas pessoas que fazem, né? Que envolvem várias plantas que são aromáticas, que têm essa intenção de limpeza e defumam e queimam. O que eu uso é o incenso. E aí eu vou compartilhar depois a foto com vocês dos incensos que eu uso. Para quem é de Campinas, eu compro sempre na Feira Hippie, tem uma banquinha indiana lá, que eles trazem incensos da Índia. É só olhar na composição, se tem... eu não me lembro agora o que tem, mas é só olhar na composição ou perguntar para a pessoa se aquele incenso é de pólvora. Geralmente os muito baratinhos só tem pólvora e aí é só uma fumacinha, tá? Não tem essa potência energética das plantas e do que tá falando na caixinha que tem, tá? Então incenso é algo muito especial para fazer a limpeza energética do ambiente, a nossa. É algo que eu uso muito e com uma intenção também de conexão e com uma intenção de ritualística. Eu acabo usando esse incenso. Usar esse incenso para mim, sempre depois de eu limpar a minha casa fisicamente, eu coloco o incenso com essa intenção, tá? Ao final eu vou falar do Theta Healing também, e aí ele engloba todas as formas de limpeza, mas eu gosto da ritualística do incenso, tá bom? Outro método de limpeza que eu uso são os cristais. Os cristais, eles têm diferentes propriedades. Cada cristal, né, cada forma de energia ali aglomerada através do cristal tem as suas propriedades. No Theta Healing a gente encara os cristais, a gente entende os cristais como o primeiro plano. Existem 7 planos da existência e o primeiro plano é os cristais. Eu gosto muito de interagir com os cristais, com esse plano. E alguns cristais que eu uso, eu sei que tem mais. E se a Júlia quiser colocar aqui, que ela entende muito de cristais, se ela quiser colocar alguns outros aqui, pode colocar, que é legal a gente compartilhar essas informações. Turmalina negra é uma pedra que ajuda na limpeza energética, que faz limpeza energética. A vassoura de bruxa. Não sei se dá pra ver muito bem. Vou colocar aqui. Eu acho que não vai focar. Mas a vassoura de bruxa, ela tem como se fosse filamentinhos assim, sabe? Ela é bem especial. Também faz limpeza energética. Essa aqui costuma ficar na minha caixinha de cristais. E essa aqui fica na cabeceira da minha cama, no meu criado, na minha mesinha, né? Junto com outros cristais. As duas são de limpeza energética. Uma outra que eu gosto muito, que ela não é só limpeza energética, mas ela transmuta as energias, é a ametista. Essa aqui é uma drusa, ela não é lapidada. E é uma pedra bem especial também. Essa aqui anda muito pela minha casa. Ela vai comigo para onde eu vou, às vezes que eu preciso dela. Então os cristais nos ajudam também na limpeza energética. Qual cristal que você indica para harmonizar em ambientes específicos? A ametista é uma pedra maravilhosa. Ela transmuta as energias. Então, eu indicaria ela
Eu indicaria ela porque ela faz muitas funções, é uma pedra bem poderosa e eu aprendi com a Júlia que é legal você ter uma drusa. Então, se você puder, uma drusa, que é essa pedra aqui, tá vendo que tem a parte rochosa aqui dela? Então, ela não tá lapidada. E aí é bem especial porque os cristais, ele emitem as energias dele pelo formato. E a drusa tem várias direções aqui, então ela está emitindo em várias direções. Então, uma pedra que eu indicaria seria a ametista para limpeza do ambiente. Como eu falei para vocês, eu movimento ela em vários lugares e ela fica, às vezes, aqui na sala, que é onde eu tô. E eu coloquei alguns downloads de Theta Healing aqui também. Então, se tem algum Theta Healer aí, na hora que eu for falar de Theta Healing eu vou explicar. Eu coloquei alguns downloads de Theta Healing. Os cristais, eles podem ser programados, tá? Aquele cristal branco, transparente, que é o mais comum, você pode colocar informação nele de limpeza energética. Então, você coloca ele na sua frente, se conecta através do seu coração e coloca essa intenção de que ele vai fazer limpeza energética, coloca essa informação nele. E aí você pode colocar informação em todos os cristais. É que essas duas aqui, elas têm essa propriedade já nela, mas se você tiver um outro cristal aí com você e quer fazer essa limpeza energética através dos cristais, coloque essa intenção. Aprendi com você, Ju. A drusa de ametista. Outra forma de limpeza energética que eu já usei bastante, não tenho usado ultimamente, mas me ajudou muito em muitos processos. Quando eu estava ainda nessa caminhada do despertar espiritual, eu ainda não tinha. Cianita azul, eu vou colocar a foto dela para vocês depois. Eu esqueci a minha, mas eu tenho ela também. Cianita azul. E a vassoura de bruxa é cianita preta, né, Ju? É que vassoura de bruxa é a mais conhecida. Então, muito antes de conhecer o Theta Healing, de entrar nessa parte das terapias, de começar a me trabalhar, eu fiz bastante tempo a limpeza energética através do banho de ervas. Eu tive a sorte incrível de encontrar uma psicóloga que trabalhava não só a parte cognitiva, mas também essa parte energética. E ela que me indicou usar o banho. A que eu usava, que ela me indicou, é a sálvia. Eu sei que tem várias outras ervas que fazem essa limpeza energética. Eu pedi informação para uma pessoa muito especial que entende bastante sobre banho de ervas, mas ela ainda não me respondeu até o momento que eu comecei aqui. Então, assim que eu tiver essas informações sobre o banho, também eu vou compartilhar com vocês aqui, tá? E aí eu vou deixar salvo nos destaques as formas de limpeza energética que a gente comentou aqui nessa live. Então, o banho de sálvia ou de qualquer outra erva, mas eu vou falar aqui da sálvia porque é a que eu utilizei. Você ferve a água, coloca um punhado da erva, faz uma infusão, deixa ali uns 5 minutinhos e depois que você tomar seu banho, joga essa água com a infusão de sálvia do pescoço para baixo. Ela me ajudou muito em vários momentos. Eu não tinha conhecimento de todas as práticas que eu tenho hoje. É uma forma muito simples. E as plantas, as ervas, para o Theta Healing é o segundo plano da existência. É um plano também que eu gosto de interagir bastante. Não sei se todos sabem, aqui eu faço sabonetes com óleos essenciais. E aí esses óleos essenciais vêm das plantas, seria a alma das plantas, então eu gosto muito de interagir também com o segundo plano da existência. As ervas, elas tocam assim de uma forma muito profunda o meu coração. E a gente pode também usar as ervas nos temperos, né? Que é uma forma também da gente se conectar com essa energia. Elzinha, bom dia, seja bem-vinda. Estamos falando sobre limpeza energética hoje.
Ainda no segundo plano da existência, outra forma de limpeza energética e limpeza do ambiente também é plantas. Existem plantas que fazem essa limpeza. Uma delas, que é a que eu tenho aqui e que eu gosto muito, é a espada de São Jorge. Eu tenho uma pequenininha, a mini, ela não cresce, ela não fica grande. Mas a espada de São Jorge é conhecida do popular, que ela transmuta, que ela ajuda na limpeza energética também. Uma outra que eu tive durante um tempo é Comigo Ninguém Pode. Também é uma planta bem especial. E é legal elas ficarem no ambiente. A Comigo Ninguém Pode, ela é tóxica para os animais e para o ser humano. Então é legal cuidar para que, se você tiver bichinho em casa, ele não coma. A espada de São Jorge também tem essa função energética. Todos os planos da existência interagem com a gente, né? Todos os planos da existência têm a sua cura, conseguem nos ajudar. Por conta da gente estar presente em todos esses planos. Olha, a fada! Bem-vinda! Seja muito bem-vinda. A gente está falando sobre limpeza energética hoje, fada. Então, ter plantas em casa, além de ajudar no ar, ajuda na limpeza energética também. Essas duas que eu citei são as mais conhecidas para limpeza, mas eu acredito, pelo conhecimento que eu tenho hoje, pela interação com as plantas, é que toda planta eleva a frequência. E se a gente eleva a frequência, naturalmente a gente faz a limpeza energética. Tem algumas plantas que são mais delicadas, né, as energias, como as flores, elas são muito delicadas, as violetas, elas são muito delicadas, então é importante você manter o seu ambiente limpo para que essas plantas possam se desenvolver. Certo? E agora... Não, falta mais um item. Eu sou a sálvia. Que legal que você usa a sálvia também. Eu adoro o cheiro dela. Adoro, é muito especial. Vou falar de outra técnica de limpeza, que é o Ho'oponopono, que eu conheci também com a psicóloga que eu falei que indicou a sálvia pra mim, e que eu me aprofundei mais nele quando eu conheci a Gisela Fada, essa psicóloga maravilhosa, que é minha amiga também. E o Ho'oponopono é uma ferramenta também de limpeza. Ele consiste em a gente falar quatro frases, né? Sinto muito, por favor me perdoe, sou grata, te amo. E a gente repete isso. Sempre que vier alguma emoção desconfortável, alguma dor, alguma dificuldade na relação, ela limpa as memórias, né? O Ho'oponopono é uma técnica havaiana que foi trazida, que ficou mais conhecida aqui pra gente através do Dr. Hal Lane, se eu não me engano, e o Joe, agora eu não vou lembrar. Mas tem uma origem ancestral lá no Havaí e a gente usa ele em vários momentos. Às vezes eu tô lavando louça e eu tô fazendo Ho'oponopono, quando eu tô dirigindo eu gosto também de fazer. E ele traz as memórias, ele faz a limpeza dessas memórias. Então é uma limpeza, além de uma limpeza energética, uma limpeza bem profunda de padrões que podem nos atrapalhar. E a gente fala essas frases pra gente mesmo. A gente pode fazer com relação a alguma pessoa, mas é sempre focado na gente, pra limpar na gente o que tá causando aquilo. Que legal, Fada. Então a Fada comentou aqui com a gente que ela coloca as frases sinto muito, por favor me perdoe, sou grata, te amo, em garrafa de água. E aí aquela vibração da frase fica na água e quando você tomar aquilo vai pra você e vai continuar essa limpeza. Muito legal. Eu fiz durante bastante tempo a água solar, que também tinha essa função, mas faz bastante tempo que eu não faço. Então o Ho'oponopono também é uma técnica bem legal. Se depois vocês quiserem saber mais sobre essa técnica, eu acho que vale uma live só dela, porque tem bastante informação legal. E por último, o que eu quero trazer para vocês é o Theta Healing.
E o Theta Healing, ele permite que a gente passe por todos os planos da existência, que são os cristais, as plantas, que é esse terceiro plano, que é o animal, que tem o quarto plano, que é o plano dos animais de poder, do xamã, o quinto plano, que é o plano dos mestres. Então a gente passa por todos esses planos através do Theta Healing. E no Theta Healing a gente usa comandos. A gente se conecta com a fonte, e a fonte, tem algumas pessoas aqui que já passaram por atendimento comigo, né? A fonte de tudo que é de onde veio a energia, de onde veio tudo que existe, de onde veio planetas, de onde veio cada átomo, cada molécula, né? É de onde veio tudo. Então é uma fonte de tudo que é. Algumas pessoas podem chamar essa fonte de Deus, algumas religiões colocam esse nome, outras podem colocar outro nome, como por exemplo Alá. Tem algumas pessoas que vão se relacionar com essa fonte chamando ela de universo, o grande arquiteto. Tem várias formas de se nomear essa fonte, várias formas de se conectar, e no Theta Healing a gente se conecta com essa fonte. Eu gosto bastante da fonte, eu uso fonte e criador, as duas nomenclaturas que eu acabo usando. E no Theta Healing a gente se conecta com essa fonte, com esse criador, e comanda a nossa limpeza. Comanda a limpeza do nosso campo, para enviar para a luz as energias que podem nos atrapalhar. Como eu falei na aula de ontem, né, quando alguém envia um pensamento ruim, negativo pra gente, se a gente tiver ressonância, a gente recebe aquele pensamento. Então a gente limpa esses pensamentos, e no Theta Healing a gente chama de ataques psíquicos. E nós também fazemos esses ataques psíquicos quando a gente pensa mal de uma pessoa. A gente tá lá no feed do Instagram olhando e olha uma pessoa e fala: nossa, que gorda, que feia, que chato. Então a gente está enviando essas informações para o campo daquela pessoa. E a gente recebe também. Isso vai nos atrapalhar se tiver ressonância no nosso campo. Então a gente vai fazendo a manutenção de sempre estar limpando o nosso campo para que isso não ressoe. Então a gente comanda que seja limpo o nosso campo. E a gente pode comandar a limpeza do ambiente também. Nos atendimentos online que eu estou fazendo agora, quer dizer, eu sempre fiz, né? Mas que está só online, eu peço autorização da pessoa para limpar ela, para limpar o campo dela e para limpar a casa também. Porque a gente está em casa sem poder sair, então a gente já limpa tudo. Quando eu atendo fisicamente, presencialmente, eu já tenho o meu ambiente preparado e limpo. Mas quando eu vou atender online, eu peço a limpeza, da autorização para a pessoa me permitir limpar a energia da casa e do campo dela. Então, o Theta Healing, para a gente fazer a limpeza do Theta Healing, a gente precisa ter o conhecimento da técnica, ter feito o curso ou receber através de uma outra pessoa. E o Theta Healing é energético, a gente pode fazer isso à distância. Eu coloco também downloads nos cristais. Essa ametista eu coloquei o download de transmutar toda a energia negativa em puro amor e fazer a limpeza de todas as pessoas que entram em casa. Então esse download está aqui, eu coloquei através do Theta Healing, e ele precisa ser renovado sempre, né? Então de tempos em tempos eu coloco aqui. Outra forma de limpeza com o Theta Healing além desse comando, de limpar esses ataques psíquicos, é fazer uma limpeza geral e alinhar os chakras. Os chakras são centros de forças que a gente tem ao longo da nossa coluna, e no Theta Healing a gente consegue limpar, harmonizar e alinhar todos esses chakras. Uma vez que a gente está com esses chakras alinhados, as nossas emoções estão alinhadas, os nossos pensamentos. Então a gente usa também o Theta Healing dessa forma, para limpar os nossos chakras. É isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode colocar aqui. Se você está assistindo depois, não está assistindo ao vivo, pode deixar sua pergunta do mesmo jeito, eu vou responder. E como eu comentei com vocês ontem, eu senti, quando eu comecei a preparar essas aulas,
eu senti de oferecer algo a mais para vocês. Algo além do que passar as informações aqui, deixar essas informações disponíveis. Eu senti também que talvez algumas pessoas precisam dessa limpeza energética do Theta Healing. Eu tenho a sessão de limpeza energética individual, mas eu senti de oferecer a limpeza energética coletiva. Fazer uma limpeza energética online e em grupo, para todas as pessoas acessarem. Eu acredito que esse momento pede algo coletivo, algo que várias pessoas possam acessar. Quanto mais pessoas acessarem isso, melhor a frequência do planeta, melhor a gente vai passar por esse momento. Então, essa sessão em grupo e online vai acontecer com foco na limpeza energética, né? A gente vai trabalhar a limpeza energética das pessoas. E vai ser dia 20, não é hoje, fada. Vai ser dia 20, às 8 horas da noite. Eu vou transmitir através de um link no YouTube. E eu resolvi também que essa limpeza em grupo vai ser limitada para eu conseguir me conectar com todas as pessoas que estão lá. Vai durar cerca de 30 a 40 minutos e a gente vai fazer nessa sessão. O que a gente vai fazer? Alinhamento e limpeza dos chakras, harmonização do hemisfério esquerdo e direito do cérebro, limpeza de toda e qualquer energia que esteja te atrapalhando de alguma forma, ativação do DNA também, envio de amor incondicional para você enquanto bebê no ventre e envio de amor incondicional para você com intenção de cura no momento presente. Todos esses comandos eu preciso da autorização verbal das pessoas. Então, por isso que eu vou fazer num grupo fechado, porque as pessoas precisam estar conectadas e ter autorização. A única coisa no Theta Healing que a gente faz sem autorização é o envio de amor incondicional sem intenção. Então, isso a gente pode fazer sem autorização. Todos os outros comandos que eu falei é preciso de autorização. Então, vai ficar num grupo fechado para que as pessoas me deem autorização. Que mais? Então vai ter duração de 30 a 40 minutos e tem uma contribuição simbólica, tá? No valor de R$35. As vagas são limitadas e quem quiser fazer a inscrição é só falar comigo, é só enviar mensagem. Daqui a pouco eu vou colocar no Instagram para todo mundo ver e vou compartilhar com todas as pessoas da minha rede, não só com vocês, mas vocês recebem isso em primeira mão, vocês que acompanharam todas as aulas aqui comigo. Eu me estendi um pouquinho do tempo combinado, mas as interações aqui foram muito especiais, eu gostei bastante. Entrei em contato com algumas pessoas que eu não via há algum tempo e eu estou muito feliz. Realmente preparar essas aulas para vocês, colocar no papel, escrever tudo que eu faço realmente para cuidar da minha energia foi muito especial. Cuidar da nossa energia é uma manutenção, requer a gente estar sempre voltando ali, e quanto mais a gente mantém esse equilíbrio, mais fácil é voltar para o nosso centro. Então esse hábito mesmo de estar sempre limpando a nossa energia nos ajuda com relação a isso. E como eu compartilho todos os meus conteúdos com a intenção de ajudar as pessoas que estão no momento de despertar espiritual, realmente cuidar da nossa energia faz parte desse processo, porque a gente vai ter muitas oscilações durante esse processo de despertar, e conforme a gente vai ganhando corpo desse cuidado com a gente, com a nossa energia, tendo esse momento de autocuidado, mais suave vai ficando esse passar pelas emoções. Esses altos e baixos vão acontecer, mas de forma mais suave. Certo? Gratidão a todos que assistiram, gratidão a todos que vão assistir. Muito, muito feliz com tudo que foi compartilhado, com tudo que foi compartilhado daqui para aí e daí pra cá também, e fico muito feliz. Tô devendo algumas coisinhas que eu vou colocar lá nos stories pra vocês, e a gente se vê em breve. Tchau, tchau!